Bom dia, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Isabela E eu sou o Lorenzo. e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que foi tema da redação da FUVEST do ano de 2017. Bom, a temática trazida na prova e que vamos discutir hoje traz um questionamento. O homem saiu da sua minoridade? Bom, para iniciar, é importante dizer que, como texto motivador, foram propostos alguns parágrafos de um texto de Kant, onde ele afirma logo de início, no parágrafo inicial, que o esclarecimento é a saída do homem em sua minoridade, da qual ele próprio é ocupado. E logo em seguida, ele define o termo minoridade como a incapacidade de servir-se do seu próprio entendimento sem direção alheia. Nesse mesmo trecho, ele vai afirmar também que o homem é culpado por essa minoridade quando ela não é causada por motivos de falta de entendimento, mas sim por falta de determinação e de coragem, e, segundo ele, ousadia para fazer uso do seu próprio entendimento sem a tutela de outro. E no próximo parágrafo, ele diz que a preguiça e a covardia são os motivos pelos quais a maioria dos homens, mesmo depois do fato de a natureza já os ter liberado da tutela alheia, vão permanecer pelo resto da vida na minoridade, e é por isso que, com muita facilidade, outros homens são colocados ou até mesmo se colocam como seus tutores. Kant afirma que é muito cômodo ser melhor e exemplifica: se eu tenho um livro que desempenha as funções do meu entendimento, um diretor ou um mentor espiritual que toma as rédeas da minha consciência, um médico que escolhe como e o que eu vou comer, eu não tenho necessidade de pensar se eu posso pagar por isso. E para finalizar, o filósofo ele diz que a maioria das pessoas considera a passagem para a maioridade perigosa e difícil, porque os outros já a tomaram. E ele afirma também que os seres humanos emburreceram até mesmo seus animais domésticos, tratando eles como crianças e os impedindo de andar sozinhos. No fim, ele conclui também dizendo que são necessárias muitas quedas para que o indivíduo deixe de ser temoroso e faça novas tentativas, aprendendo a, assim, andar sozinho. Bom, a gente vai discutir melhor sobre esse tema e aprofundar até alguns argumentos. Certo, inicialmente é importante considerar que o homem vem perdendo a capacidade de desenvolver sua personalidade e individualidade pelo fato de não quebrar essa relação de dependência ao pensamento alheio. E muito disso se faz pelos motivos de que o indivíduo ele se vê cercado por padrões e imposições, e também pela preguiça intelectual gerada pela facilidade de acesso a informações. Bom, é muito aparente que na sociedade atual o homem toma como exemplo o outro, tanto para tomar decisões quanto para basear o seu conhecimento. Isso é bem visível hoje em dia quando se trata dos padrões impostos pela sociedade. Por exemplo, o padrão corporal feminino. Por ser tão mostrado pela mídia e pela sociedade de consumo, ele se transformou em algo que muita gente almeja ter, mas que não necessariamente é algo correto e saudável. Mas como isso, assim como tantas outras regras foram impostas por alguém, os indivíduos se privam da construção de uma individualidade e da construção de um entendimento próprio. Eu concordo com você e eu gostaria de relacionar isso com uma fala de Rousseau, onde ele fala que o homem nasceu livre, mas que por toda parte vive acorrentado. Eu acredito que isso complemente o que foi dito pelo fato de que o homem nasce livre e, ao crescer, ele se depara com diversas imposições que o acorrentam. Porém, como disse Kant em seu texto sobre esclarecimento, vai do próprio homem decidir se livrar dessas amarras e se libertar desses conceitos pré-definidos de uma sociedade que cria padrões de acordo com o consumo. E outro fator que pode ser tratado mediante essa temática é que, diante das mudanças que aconteceram com bastante rapidez, por conta do acelerado crescimento e desenvolvimento tecnológico, junto com a criação da internet, que se mostrou uma grande facilitadora do acesso a informações, era esperado que o ser humano se aproximasse cada vez mais da sua maioridade. Porém, é possível perceber uma grande contradição com relação a isso, já que com esse recurso facilitador, a sociedade vem se mostrando bem mais preguiçosa do que evoluída, quando relacionada à criação de ideias autorais e ousadas, predominando muito uma certa preguiça intelectual, como foi citado pela Isabela anteriormente. Bom, eu acredito que também, relacionado ao que você está falando, a gente pode dizer que, com toda a facilidade que os meios de acesso à informação trazem para as pessoas, elas vão ficando cada vez mais acomodadas e não buscam desenvolver os seus próprios pensamentos, mas sim tendem a procurar basear todos os seus conceitos em pensamentos já prontos e produzidos por outra pessoa, sendo assim sempre subordinados a um pensamento alheio e se
se tornando incapazes de se servir de suas próprias experiências e do seu próprio conhecimento. E também, referente a isso, a gente pode associar o mito da caverna de Platão, onde os indivíduos que viviam sendo informados apenas por ilusões e distorções, que eram as sombras e os sons produzidos na caverna, eles se sentem incomodados e desconfortáveis ao ter que enfrentar a luz do sol, que representava na alegoria a verdade. Acredito que, com os seres humanos, seja assim. Será muito mais fácil viver informado apenas por aquilo que já está pronto e de fácil acesso do que sair da sua própria caverna e encarar por si mesmo a busca do seu conhecimento próprio e autoral, sem a interferência de ninguém. Bom, e com isso fica evidente que o homem só vai poder sair de sua minoridade quando ele for capaz de se libertar dessas amarras e se fazer diferente, construir a sua própria personalidade e seus próprios ideais de uma forma desvinculada ao que a sociedade já impõe e oferece. Então acho que é isso, né? Eu acho que é. Muito obrigado por assistir nosso podcast e até mais.